romantizar, dizer que a gente ora pra ter um filho com deficiência, porque isso é mentira. Você sentia que a Maju Percebia? Percebia. Ela percebe quando alguém tem preconceito. É o direito de estudar, é o direito de ter uma vida digna, né? Diante da sociedade. A Maju, basicamente, ela já vivia uma quarentena forçada, primeiro pelo preconceito, e aí a gente começou a lutar pra conseguir inserir a Maju dentro do núcleo, que era pra acolher, incluir. Foi o primeiro núcleo a excluir a minha filha. Ô, mamãe, para de chorar, porque quando eu sair daqui, eu vou ser uma pessoa muito famosa. E você, quando você chegava em casa, você desmontava às vezes? Chegou um momento da minha vida que eu entrei em depressão muito profunda, né? Até quero falar isso porque é uma oportunidade que eu tenho como uma mãe atípica. Muitas mulheres hoje se encontram solitárias nessa maternidade porque são mulheres invisíveis, são mulheres que não têm mais identidade porque ninguém enxerga mais essa mulher. E esse momento que você disse que passou por uma depressão, como é que foi? Foi um processo muito longo na minha vida. Toda noite pedia a Deus pra me levar. Eu falava, nossa, eu sou uma fracassada, porque eu tenho uma filha que eu não posso pagar uma fono, eu trabalho só pra pagar as contas e o meu ex-marido também. E eu morava no chão de uma cozinha com as minhas filhas. E aquilo me deu tanta vergonha e tristeza de olhar aquele cenário e falar assim, caramba, que orgulho elas vão ter. Odri, você sempre foi essa mulher religiosa, de muita fé? E aí eu ia pro quarto dela e da Maju, eu falava com ela, filha, eu tenho orado porque eu peço toda noite pra Jesus me levar. Eu falo isso hoje porque eu sei que tem muitas mulheres que precisam dessa força. Sim. Hoje eu não quero morrer, hoje eu quero viver. Te amo, mãe. Quem você é antes da Maju e depois da Maju? O que ela te ensinou? Bem-vindos! Podcast das iniciativas positivas, das histórias reais, do cair e levantar. Aqui a gente acredita no poder da representatividade, das escolhas corajosas, das trajetórias que transformam não só vidas, mas também a nossa sociedade. No episódio de hoje, eu tenho certeza que vai te emocionar, te inspirar, te provocar a reflexão. Porque é uma história de muita força, né, Gê? Exatamente. Eu sou Gerlânia Medeiros, ao meu lado Adriana Amaral. E se você está chegando agora, já se inscreve no canal, curte, compartilha, ajuda a gente a levar essa história incrível que a gente vai apresentar hoje para vocês, para mais pessoas. Exatamente, ó, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. É isso aí. Porque toda semana tem entrevista exclusiva por aqui, né? E hoje a nossa convidada, vou revelar. São duas pessoas, na verdade, né? É muito especial hoje. Sim, mas assim, uma mulher que transforma o mundo, que fala de moda, que usa ferramentas poderosas de inclusão. Estamos recebendo a linda Maju de Araújo. Ela é modelo internacional, com uma carreira aí marcada por passagens lindas, né? Na Semana de Moda de Milão, de Londres, Paris, São Paulo Fashion Week. Nossa, ela é gente! uma sensação, gente. Além das passarelas, a Maju também é influenciadora digital. Colabora com várias marcas globais, assim, inclusive L'Oréal Paris, Renner e muitas outras. Eduardo Amarante também, né? Que eu me lembro muito bem do desfile. Ela é reconhecida por sua atuação à frente da luta por inclusão, acessibilidade. E a Maju integra também a lista do Under 30 da Forbes. Foi eleita uma das figuras mais influentes do Rio de Janeiro pela revista Veja. E recebeu importantes honrarias ao longo da sua trajetória. Gente, muito! Sua presença tanto na moda quanto no digital é símbolo de representatividade, transformação. É uma história incrível, gente. E a sua mãe, Adriana, está aqui junto com a gente hoje também, que é essa sombra, fiel escudeira, né? Aí da história da Maju. Com essa história maravilhosa e que a gente vai contar verdade, hoje. As duas vivem, né, essa história Exato, juntas, né, Adriana? exato. É isso, né? Eu não consigo pensar em Maju sem a Adriana. Exato. Né? Bem-vindas ao podcast. Um grande prazer receber vocês. Coisa boa demais, meninas. Muito obrigada mesmo. E aí, Adriana, não só a Maju, né? Primeiro para contar, a Adriana tem quantas filhas, Adriana? São 3. 3 mulheres em casa, né? Meu Deus! A Maju e 2 irmãs.
Sim, Quais são os nomes, Maju? Laísa Uhum. e Ana. Hum. Eu. Ah, e quem é a mais danada? Quem é a mais danada, A assim? Maju. Eu não. Não, Laísa. certeza. Laísa. Certeza que não é Vai você. pra lá, É. gente, ela tá com essas câmeras. Larissa Massati. Ah. Maju, e a gente fica assistindo seus vídeos lá. Você ama moda mesmo, né? Eu Real. É. E como é que Linda. começou essa história? Começou por parte da Maju, o desejo desde pequenininha em ser modelo, em influenciar. Já mesmo assim, eu acho que desde 2017, Maju já fazia os vídeos dela sozinha, com o celular que ela tinha lá. Quantos Era anos ela tinha? Ela tinha quanto mais? 12 anos. 12 anos. 12 anos e 24. E hoje ela vai. Não, você tá com 23, ainda vai. 20, É. Quando 26, que Aí faz com- 24? 20 de. 20 de junho. De junho, tá chegando. 20 anos, 23 e 24. Ah. E aí, com esse desejo imenso de ser influencer e modelo, desde pequenininha, lá nos eventos que a gente participava da igreja, dos retiros, ela pegava, assim, guardanapo, colocava na cintura e fazia poses e vídeos, e aí a gente... Olha lá, olha Já lá. começou, né? Aí você começou a observar, olha. De verdade, assim, eu ainda tinha um certo receio por conta dos padrões. Sim. E aí, não vou mentir pra vocês, que eu sempre olhei pra ela e falei, nossa, ela vai ser uma grande modelo. Não, isso veio do desejo dela. E desde que ela começou essa construção de ficar gravando e mostrar pra gente, aí a gente só achava bonitinho, a gente falava, né, Maju? Sim, mãe. Eu falava, nossa, que gracinha, gente. É o que é Mas aquela você coisa não de mãe, né? imaginava. Não é legal você falar isso, porque assim, quem vê, às vezes pensa assim, nossa, foi ela que fez tudo, porque ela Não. acreditou 100%, porque... É. E não é, né? Às vezes não é, É assim. mentira, assim. Se eu coloco que, ai, desde pequenininha eu vi nela esse talento. Não, foi uma construção diária. Uhum. E aí, quando a Maju teve uma meningite, foi um pedido dela querer ser modelo. E aí, eu me agarrei, assim, a essa esperança dela sair daquele leito e me segurei naquela palavra dela que ela falava assim, como é que você falava, Maju? O que, mãe? Quando você falava pra mim, mamãe, para de... Ah, para chorar. Eu vou sair modelo e eu vou desfilar para chorar, mãe. Amo você. Ai, que lindo. Ai, E ela arrepia. Ela falou isso assim, você é muito famosa. E eu fiquei assim, gente... E ela tinha quantos anos, Adriana, quando ela teve que essa história? Ela é, de 13 anos. 13 anos, porque 10 anos ela atrás. teve mais velha até, É. né? Não, 13 anos foi a cirurgia dela. Aí eu fui dizer assim, é que ela... É 16. É que é muita coisa na história Não, da então, mas, vida. mas me Gente, fala. Conta. 13 anos ela operou o coração. E aí foi um momento muito delicado também. Assim, só para eu entender, porque eu não entendo. Sim, O coração, normalmente, é uma coisa que dá... genética. É genética. Tá. Não são todas as pessoas com T21 que têm, né, problema cardíaco. Mas Explica, Adriana, às vezes a pessoa não sabe o que é. Sim. Adri, o correto é falar T21? A pessoa com deficiência, T21, É assim, tá. Ah, tá. Tá bom. Tá bom. e não são todas as pessoas, né, que Sim. vêm com essa anomalia, mas a Maju, eu digo que ela veio assim, uma caixinha de surpresa, um Kinder Ovo. Que cada momento, né? Para, mãe. Para, mãe, fala, mãe. Uma surpresa boa no Kinder Ovo. Hoje eu falo sorrindo, mas na hora da cirurgia a gente tem medo, né, de perder, né? lógico. Com certeza. E aí, a Maju, basicamente, ela já vivia uma quarentena forçada, primeiro pelo preconceito, e segundo porque ela precisava se resguardar para não ficar doente, para poder passar por esse processo cirúrgico, né? Aí fez uma plástica no coração, Uhum. fez CIA, CIV, fez uma plastia do coração, e ficou boa. Aí,
começou essas questões de gravar, aí depois veio de novo uma outra questão, né, que foi a questão da meningite. Aí ela já chegou em coma no hospital, enfim. E aí ali eu me agarrei de verdade nessa esperança dela sair dali com um propósito de vida. Porque até então eu só brigava pelos direitos da Maju, né, Maju? É sim, mãe, tem tudo. É o direito de estudar, é o direito de ter uma vida digna, né? Diante da sociedade. E a gente não foi tão simples, né? Então, eu até queria que você falasse sobre isso, porque tem muitas pessoas que vão nos assistir, que devem estar passando pela mesma coisa, que, enfim, né? Você nunca sabe como você vai reagir, o que você Sim. precisa fazer, tudo deve ter sido muito novo para você. Com certeza. A tua outra filha é mais velha, né? A Larissa é mais A Larissa é a primeira. A Larissa é a primeira. Tá, Sim. depois Tem tem a Ana do meio a e a do Maju. meio. Então, Uhum. então você tinha tido já Nova. 2 filhas, A e caçula. veio a Maju, né, a raspinha do tacho, com toda uma outra questão. Como é que foi para você lidar com isso, Adri? Nossa, assim, Dri, quando veio a notícia que foi logo assim que a Maju nasceu, porque durante a gravidez, nós fizemos todo o processo de exame, translucência nucal, nunca apontou que eu teria uma filha com síndrome de Down. Uhum. E hoje as pessoas, assim, romantizam muitas coisas. Então. Hoje eu tenho muita clareza, né, do que é ter um filho atípico. E eu sei dos processos, eu sei do quanto a gente enfrenta essas questões da batalha de preconceito, né, diante de uma sociedade que a gente tem desconstruído muitos mitos, né, de preconceito mesmo, né. Então, assim, romantizar, dizer que a gente ora para ter um filho com deficiência, isso é mentira. Sim. Uhum. Porque eu ouço muitas pessoas falando, né, ter o meu filho que tem isso, tem aquilo, Eu não Teve uma- romantizo, ninguém ora para ter um filho com deficiência, né? É claro que a Maju, quando veio, né, e quando deram a notícia, né, para mim, pro meu ex-marido, foi uma notícia que naquele momento foi um luto para mim. Até eu processar, né, porque eu nunca tinha tido contato com uma pessoa com síndrome de Down. E você descobriu só quando ela nasceu. Quando ela nasceu. Porque nos exames não. E as pessoas, naquela época e até hoje, ainda não estão preparadas Não. para dar a notícia. E realmente dão com muito pesar. Que aí Sim. você se sente totalmente assim, O vulnerável. peso é muito maior, inclusive, do que é de Que é fato. a realidade. É. Sim. E aí, né, depois que eu recebi a notícia, a gente chorou, no momento a gente orava para que não fosse positiva a resposta, falou da minha vivência, da minha trajetória como mãe. E aí, bom, então, né, naquele momento a gente entendeu, né, que era um propósito de vida, né, nosso. E o meu maior propósito era cuidar da minha família, né? Não sabia que a gente estaria hoje falando para o mundo, sabe? muito De uma importante. forma Sim. global, com a história da Maju, né, Maju? Gente, mãe, tem tudo. Você tem muito orgulho da sua história? Sim. Ai, Você que não é amor. doida, que você é bonita, linda. É bonita, famosa. É, muito bonita, famosa. Que A atriz já é de... Mas ela fez série, não fez? Ela fez. Eu lembro. Fez. E da personalidade, Dri, assim, você das 3, é muita diferença de personalidade? Nossa, é muito. A Larissa é a calmaria em pessoa. É centrada. calma. É calma, né? De A Ana é parecidíssima comigo. Aham. É ligada no 220. Aliás, vocês são muito parecidas, inclusive fisicamente. né? Muito. 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 E a Maju, que eu acho que também, né, Clary? É muito parecida comigo, que a Larissa acabou de falar. Essa identidade, até de personalidade, é mesmo. Mas aí você passou por esse processo, esse primeiro momento ali da Sim. notícia, o baque e tal. E aí vem o dia a dia, né? Como é que foi esse dia a dia até chegar? Você Aqui, né? entender, Não foi fácil. Porque o processo, né, de você começar a colocar, né, o seu filho dentro de uma sociedade que ainda
é uma sociedade com preconceitos, porque ainda existe muita falta de, né, de entendimento, de Sim. conhecimento. Nossa, e o medo, né? O medo de sofrer, o medo. Do que ela poderia passar, É, né, em todo o exato. processo. Então, assim, dizer que o preconceito, até hoje, porque eu ouço muitas famílias com filhos menores, existem muito preconceito ainda. Então, assim, naquela época foi diferente, porque a Maju tá com 23 anos. Então, assim, há 23 anos atrás, né, Maju, Sim. era muito mais... era diferente. Falava-se menos, né? As sobre oportunidades isso. eram diferentes, Sim. tudo era diferente. Então, ali eu comecei a fazer um movimento sem perceber na PAI. Que eu entrei na PAI já falida. Uhum. Então, a minha maior referência como instituição de pessoas com deficiência era a PAI. E a PAI do Rio, eu entrei com ela já falida, os funcionários sem receber. E ali eu criei um movimento entre as famílias e entre ao lugar que eu participava, que era a igreja, né, que eu congregava. E aí eu passei para eles a necessidade de ajuda dessa instituição. Falei, olha, é uma instituição maravilhosa, tem um trabalho lindíssimo, mas infelizmente não tem mais dinheiro para pagar os seus funcionários. Funcionários quase não tinha funcionário. Tanto que uma vez eu cheguei, a Maju, ela ainda não andava, ela andou com 3 anos e meio, ela tava meio que largada, sabe? Aquilo mexeu tanto comigo. E aí ali eu comecei a fazer movimentos sem perceber. Ela estava lá na PAI? Ela estava na PAI. E você viu a situação, é isso? Sim, vi a necessidade, né, da gente se unir com o povo e movimentar as famílias para a gente conseguir ajuda. Só que assim, foi algo que naquele momento, né, a gente conseguiu ajudar, mas é algo assim tão delicado, porque quando você fala de assistência, né, e terapias, é algo que não é tão simples, né? Então, assim, a instituição ela precisava de uma ajuda financeira, uma financeira aporte mais mesmo. E significativa. custa caro, né? São tratamentos que são vários profissionais. É. Então, ali, eu já comecei a me decepcionar. Eu já comecei a me decepcionar com o governo, já comecei a me decepcionar com as oportunidades, que ali desde pequenininha já não tinha oportunidade. Pelo menos eu não tive essa sorte, sabe? Sim. E aí, naquela época, a gente não tinha uma situação financeira muito favorável. A gente estava passando por uma transição e eu não tinha Você muitos trabalhava? recursos. Trabalhava como chefe de cozinha. Uhum. Eu e a Mãe, minha filha. família. A gente já desde Você mais cozinha, tarde- Maju? Sim. Minha mãe. A gente trabalhava com eventos e eu comecei a buscar entendimento do que eu poderia fazer para ajudar a Maju, junto eu e a minha família, para ajudar ela a se estimular. Que ela ainda não falou uns 5 anos e pouquinho, então tudo foi mais lento. Ou não mais lento, desculpa, gente. Eu vou ressignificar essa minha palavra. Foi no tempo da Maju. Sim. Sabe? Porque não existe Tempo certo, atraso, Manata. Cada um tem o seu tempo. Sim. Então, naquele momento, eu vi na Maju uma necessidade imensa de buscar ajuda, né? De terapias para poder superestimular ela, né? E a pessoa com deficiência precisa de muito Muito estímulo. estímulo. Entendi. E aí, enfim, para resumir nessa trajetória, a gente passou pelas escolas que também não foram, não estavam muito Então, preparadas. como é que foi esse recebimento? Porque assim, eu tenho 2 filhas. Sim. Deixar um filho na escola, você sabe, você também É, tem filho. Não é fácil. A gente já fica preocupado, né? Quando, será que alguém vai judiar? Será que vai encontrar um amiguinho que vai machucar? A gente pensa em 1000 coisas, né? Sim. Isso quando ela tinha mais limitações, a sua preocupação, eu imagino que era ainda maior. Nossa, Como é sempre que foi. você sentiu isso? Gente, eu chorava. É. A Chorava? Pietra, você não tá entendendo. Nos primeiros dias que ela foi pra escola, foi numa boa. Aham. Mas depois de uns 4 dias, ela chorou tanto, parecia que eu tava abandonando ela. É. E eu deixava lá, ela berrava. Eu saía da escola, eu me escondia atrás de
de uma pilar que tinha lá e ficava chorando. Eu morria de vergonha, porque daí... Isso ela logo no início, que foi pra Isso, quando ela escola. foi com 3 aninhos, né? Tá bom. Porque- Eu já não passei por isso, meu filho já foi muito tranquilo. E aí eu ficava até assim, porque o normal é a mãe chorar e sofrer Chorar, bastante. gente, eu sofri. Eu já fui mais tranquila, mas o meu filho era desencanado, então não sei, é menino também, É, tipo, A você minha- solta, né, É. mais. ela já foi com 5 anos, então foi melhor, mas com 3, É. ela chorava. Ah, ela, bebê. ela fazia assim, tipo assim, eu falei, meu Deus, eu sou uma monstra? É, Eu tô abandonando A a minha gente já filha. fica com sentimento de culpa. imagina. Aí eu quero saber como que era pra você, se você Aham. ficava tensa, assim. Com certeza, sempre com a Maju. É, Até Minha mãe também. chorava então, Muito chorou. chorava. Por que você chorava? Dava. nada, ela gostava. Não, escola. Você Camões. Mas assim, nesse processo da Maju, quando ela entrou, né, pra creche, pra escolinha, na verdade a Maju já não entrou. Ela já entrou com 5 anos e pouquinho. Foi difícil, porque nem todas as escolas na época Tão queriam aceitar. preparadas. Tem É. isso, né? E aí a gente começou a lutar, né, para conseguir inserir a Maju dentro do núcleo, que era para acolher, incluir. Foi o primeiro núcleo a excluir a minha filha. Então ali eu me deparei com preconceito velado, do tipo, caramba, eu vou ter que ir para a justiça Pra ter o exigir direito. o direito que ela tem. Então, assim, É. ali eu já comecei a minha militância sem perceber também, né? É. Então, esse processo de crescimento da Maju foi um processo que não foi muito convencional, né? Como eu tive com as minhas outras filhas, porque era tudo tão natural. Queria botar numa creche, eu colocava. Queria Sim. colocar na escola, não precisava me justificar. Com a Maju, eu sempre tinha que me justificar. Ah, mas ela faz isso? Ela faz aquilo? Eu falo, olha... Eu chegava e falava para a coordenadora, olha, ela é um ser como outra pessoa, Sim. né? Ela só tem o tempo dela e as outras têm o tempo. Então, assim, aí eu tinha que ficar me justificando. Ah. Olha, eu vou te falar, eu sou uma pessoa que, olhando aparentemente, sou uma pessoa dita normal, não sou? Eu consigo disfarçar bem as minhas limitações, né? Eu não Sim. preciso. Você consegue, para você saber Você as minhas esconde. limitações, Sim. você tem que conviver muito comigo. E eu tinha que ficar me justificando. Olha, eu já repeti não sei quantas vezes a primeira série, a minha filha. Aí, e isso é cansativo, né? Isso é cansativo. Então, assim, era uma pessoa que brigava muito pelos meus direitos, né? Porque é um direito, né, de todo cidadão ir e Lógico. vir, Sim. onde ele quiser, para a escola, enfim. E você sentia você sentia que a Maju... Percebia? Percebia. Ela percebe quando alguém tem preconceito. É diferente o olhar, é É. diferente a forma, Ai, a gente é né? mãe, né? A gente A mãe sente. conhece o nosso Ela filho. percebe. E aí, ali, eu comecei a entender o que vinha pela frente, né? Quando ela se tornasse uma mulher adulta. Uhum. Então, ali, eu já comecei assim, caramba, eu tenho que toda vez ficar me justificando, eu tenho que ficar desconstruindo, eu tenho que... Né, se você... né, eu, como mãe da Larissa e da Mana, a minha caminhada era com a Maju tinha que dar 10 passos a mais, 20 passos a mais, sabe? Para ficar justificando as entradas delas nos lugares. Então, isso é cansativo. E você com você, né? Porque aqui você ia, você brigava, você fazia o que tinha que ser feito. E você, quando você chegava em casa, você desmontava às vezes? Você... Sempre. Chegou um momento da minha vida que eu entrei em depressão muito profunda, né? Até quero falar isso, porque é uma oportunidade que eu tenho como uma mãe atípica. Muitas mulheres, hoje, se encontram solitárias nessa maternidade. Por quê? São mulheres invisíveis, são mulheres que não têm mais identidade, porque ninguém enxerga mais essa mulher. Porque eu, enquanto mãe da Maju, eu ainda tenho um pouco de identidade, mas porque eu tenho me posicionado. Mas essas mulheres
que cuidam né, do seu filho atípico, que tem 30 anos, 40 anos, e aí esse indivíduo vem a falecer, essa mulher não tem amparo nenhum do governo. Porque essa mulher deixou de trabalhar, porque ela precisa 24 horas da assistência para esse filho, e aí ela se vê num momento que ela não consegue se enxergar como parte da sociedade. E nem como mulher mais, Nem né? como mulher. Porque ela viveu numa função de manter aquela pessoa Sua mãe. mãe, né? O filho. Sim. E aí ela não se cuida, já perdeu o casamento, são mulheres altamente solitárias. Geralmente os Você maridos se sentiu- abandonam também, Você né? se Dri? sentiu solitária? Olha, eu sempre tive um parceiro que ele sempre foi presente na vida pai da da Maju. Maju? Sim, sempre. Pai. Ele sempre trabalhou muito, ele sempre fez o papel dele como homem, sabe, provedor. E a gente, ele ficava, né, fazendo o papel dele e eu o meu papel, né, cuidando da casa, cuidando dos filhos, trabalhando também para levar renda para casa. Porque hoje em dia, nem todas as famílias podem se dar o luxo de não levar, né, o dinheiro para o seu lar. Então, assim, o ganha-pão para poder comer e pagar o aluguel e sobreviver. Uhum. A palavra é essa, era sobreviver. E esse Então- momento que você disse que passou por uma depressão, como é que foi? Olha, foi um processo muito longo na minha vida. Eu pedia, toda noite pedia a Deus para me levar, porque o peso, né, de passar por esse processo, né, de ter um filho que opera o coração, passa, né, por uma meningite que entra em coma, e eu olho as minhas fotos, eu falo, meu Deus, quem eu era? Porque eu tenho vergonha de quem eu era. Eu parecia um zumbi, eu parecia uma morta-viva. Eu só sobrevivia, assim, sabe? Era tudo muito no automático. Então, hoje, quando eu olho para esse passado, eu olho com um legado de poder ajudar outras mulheres. Quanto tempo foi, Dri, que você ficou nessa fase ruim? De depressão? 3 anos de depressão. E aí eu ia pro quarto dela e da Maju, eu falava com ela, filha, eu quero conversar. Ela era a pessoa que me ouvia muito, eu falava assim para ela, Lari, eu tenho orado porque eu peço toda noite para Jesus me levar. Porque eu falo isso hoje porque eu sei que tem muitas mulheres que precisam dessa força. Sim. Hoje eu não quero morrer, hoje eu quero viver. Hoje eu olho a vida com 1000 possibilidades, 1000 oportunidades. Mas na época, quando você está naquele leito de dor, vendo um filho, né, sofrendo, né, por conta de preconceito, por conta de saúde, e você se sente impotente, essa é a palavra, eu me sentia muito impotente. Eu falava, nossa, eu sou uma fracassada, porque eu tenho uma filha que eu não posso pagar uma fono, eu trabalho só para pagar as contas e o meu ex-marido também, e tentando ter uma vida digna. E aí ali eu me vi assim, altamente frustrada diante da circunstância, né? E aí naquele momento a gente morava... a gente estava passando por uma transição bem delicada das nossas vidas, e eu morava no chão de uma cozinha com as minhas filhas. E aquilo me deu tanta vergonha e tristeza de olhar aquele cenário e falar assim, caramba, o que elas, né? Que orgulho elas vão ter. Era E a cozinha que você trabalhava? Era cozinha que a gente fazia tudo, cozinhava, fazia tudo. E ali eu olhava para aquele cenário, eu morava de favor ali, e não sentia, sabe, não sentia a menor graça mais a vida para mim, né? E aí elas trabalhavam comigo desde novinhas, fazia jantares, eventos, casamentos. Novelas. Nessa época ainda. Vamos. Amanhã é dia de fumante. Eu sempre fui sonhadora, eu era Alice no País das Maravilhas, desde pequenininha.
E Porque assim, eu fui deixada num abrigo. E aí, desde pequenininha, eu sonhava coisas porque eu não gostava da minha história. Aí ela tá falando aqui. E eu fantasiava mesmo, porque eu não gostava da minha realidade. Então eu Você foi fantasiava. deixada num abrigo Fui com que idade? Sim. a bebê. Bebê. Fui bebê. História Você não de filme. Você não conheceu seus pais? Não, Biológicos. não pensei. Não foi depois, você nunca foi atrás também para ter. Eu fui, mas não deu certo, não. Tá. Fui meio que. E é, Mas nossa. você tem pais adotivos, não? Tem. Que eram você foi responsáveis adotada. pelo abrigo, né? Ah, Ali eu tinha vários irmãos que também tinham sido deixados, né? sim. E aí a maioria era tudo mãe solteira. E aí ali eu sonhava, gente, eu não gostava da minha história. Então Sim. eu fantasiava. As minhas amigas só souberam da minha história depois que eu dei uma entrevista no Fantástico. Eu e a Larissa sobre adoção. Aham. E aí. Mas eu era assim, Alice no País das Maravilhas. Mas E você no momento- criava um cenário ali na Criava. cozinha para elas, para ficar mais leve. criava. Eu sempre falava Isso. que não era. Só que eu não consegui mais sustentar, sabe? Sim. Aí chegou uma hora que você não chegou um aguentou. momento da minha vida que eu. É difícil, né? Sim, você meio Você que se consegue- entregou um pouco É. ali. E aí, ali naquele momento, Deus falou muito comigo. Ele falava toda noite comigo. E eu acordava a minha filha Larissa. Eu falava assim, depois que eu passei por esse processo, dizendo que queria que Jesus me levasse, porque eu não via sentido mais a vida, que eu não queria mais ver as minhas filhas sofrendo. Deus começou a se revelar a mim de uma forma extraordinária, sabe? E aí eu era acordada toda madrugada. E eu pedia para minha filha Larissa anotar. Eu falava assim, Larissa, você tá vendo esse cenário aqui? Aí ela, tô. Deus vai mudar. Ele falou ao meu coração que ele vai levar a gente para falar para nações. Você acredita no que eu tô falando? Aí ela ria para mim e falava, eu acredito, mãe. Então anota aí. Aí a minha filha começava a anotar. Minha irmã boa. É, minha irmã. Por quê? Boa. Escrever ela. É. Minha irmã boa. Meu irmã. Deus, rádio. E aí, eu acordava a Lari de madrugada. Eu não sei nem quanto tempo, filha. Quanto tempo de ficava É acordando? tempo, mano. Anos. E ela, Eu não dormia ela, mais. eu dormi muito pouco nesse período, né? Foi tudo assim tão extraordinário, foi algo tão lindo que Deus falava ao meu coração, que eu comecei a colocar aquilo como algo real. Eu falava assim, gente, mas se eu contar para outras pessoas, vão achar que eu sou louca. Então eu só vou contar para Larissa. Eu contava para Ana. A Ana, ai mãe, tá bom, lá vem você com esse sonho. Eu falei assim, filha, é real. Depois elas começaram a entender. A Larissa sempre entendeu e a Ana também, né? Ana, cachorro. Dicas. Ana. E aí vem Minha mais cachorro. fica A irmã, essa- a irmã. Aí com todo esse sonho, né, que Deus me deu, que tudo ia se fazer novo, que ele ia fazer algo extraordinário nas nossas vidas, a Maju entra em coma. Como é que Aí- foi esse dia? A Olela e Doutor Filomena. Ele feriu. Feriu. Isso. E a Conceição também. A Maju tava precisava fazer uma audiometria. Ela tava ótima. Nossa, audiometria, um exame normal. E aí ele falou assim, olha, o ouvido dela tá bem sujo, eu tô vendo uma necessidade de sugar. Ele não jogou água não, ele sugou com Donta. aparelhinho. Você ficou tonta. Isso. E aí, desde aquele primeiro minuto que ele sugou, ela já saiu de lá Assim. mal. Nossa. E aí Você sentiu um barulho? ele estourou os tímpanos. É tímpanos? Tímpano, É, mano. tímpano. Tímpanos dela. E aí, tipo, eu tinha um evento pra cumprir. A Maju ficou em casa com a Larissa e com o meu ex-marido, com o pai dela. E aí, ela ficou o primeiro dia mal, o segundo também. Eles E eu vou na escola não, amanhã é de um mal. não podia ir pra escola. Eu tava me sentindo mal, não É, foi pra e escola. eu falei minha mãe. Ah, Aí, quando eu voltei de viagem, a Maju continuava com muita dor. Aí eu fui e falei pra Lari, a Maju não tá legal.
Ela já estava com muita febre, já medicada, tinha ido e voltado ao médico e nada estava surtindo efeito. Eleição. Aí eu comecei a acordar Tirou sangue. ela e ela não tava. Não acordava? Não tava mais. Aí eu falei, bom, ela deve estar... Que desespero. Deve estar assim por conta do estado de febre, né? Aí já levei, ela já chegou em coma. E aí a médica foi, fez o exame, né, da espinha. E aí ela falou, olha, a gente já vai internar, ela já vai entrar pra UTI, já entubaram, fizeram tudo. E ela ficou, e aí eu falei, caramba, como assim, né? Na hora eu tava tão esperançosa com tudo que Deus estava se revelando pra mim. Aí eu falei assim, meu Deus. Naquele dia eu comecei a questionar Deus, Cadê a sua sabe? promessa, né? Eu falei, como assim? Tava tudo indo, né? Parecia que tudo dessa vez ia fluir. Odri, você sempre foi essa mulher religiosa, de muita fé, né? Porque, assim, é difícil, né? Sempre, assim, eu, desde que, né, me entendi como gente, eu tive uma pessoa que começou a falar do amor de Deus pra mim. Uhum. Porque ela falava, né, de Deus pra todas as crianças, e as crianças meio que excluídas, né, da sociedade, né? E aí era todo mundo do abrigo, e ela falava desse amor de Deus pra gente. E desde novinha eu comecei a ter essa fé, sabe, de que existia um Deus que sempre olhou por mim, que cuidou de mim, mesmo diante das circunstâncias que eu vivi. Mas é legal você falar isso sobre Sim. questionar, sabe? Porque às vezes as pessoas acham que, né, a fé é inabalável. Uhum. E a gente é ser humano. E tá tudo bem, né? Se você falhar em algum momento, a gente não precisa se culpar por isso. Uhum. Nesse momento você questionou, você falou, Questionei. Eu falei, Dri, eu falei assim, ué, Deus, agora o Senhor falou comigo essas noites todas. Eu tava tão esperançosa em que tudo ia mudar, sabe? Sim. Ia virar, né? Esse ciclo ia mudar. E agora minha filha tá nesse leito, sem perspectiva. A médica veio com diagnóstico dizendo que nunca tinha colhido um líquido tão alterado e sem esperança, porque o diagnóstico da minha filha é que se ela saísse dali em vida, seria surda. Teve um momento que eles estavam vendo se amputar os membros dela por conta da meningite, que estava bem já. Ela estava totalmente desconfigurada já, né? A Sim. E aí eu pedi para Deus, eu falei com ele, falei, Senhor, o Senhor sempre se revelou a mim, né, das coisas que o Senhor tinha, né, para minha vida. Fala comigo, eu tô sem força, né? E aí foi quando ela acordou. Ela estava sendo transferida já para o isolamento, ela estava indo para uma área de isolamento, porque não podia ter contato mais com ninguém, era tipo uma bolha. Aí ela foi abrir o olho e falou, mamãe, para de chorar, porque quando eu sair daqui, eu vou ser uma pessoa muito famosa. Ela já sabia. Ela já sabia. Dito. Aí eu falava assim, toda vez que o médico vinha falar algum diagnóstico negativo, aí eu só falava assim, tá, quando é que ela vai sair daqui? Porque eu fiz uma inscrição da Maju porque eu precisava me apegar em alguma coisa. E para eu me apegar em alguma coisa, eu tinha que ter algo concreto, né? Concreto. Que pudesse ser algo muito mínimo. Sim. Uma entrevista com vocês duas. Sim. Olha, eu tenho que sair daqui porque eu tenho uma entrevista tal dia. Eu me apeguei a isso, sabe? Eu fiz a inscrição dela. E aí, num projeto. E aí, esse projeto não era nada assim tão importante, mas eu me apeguei naquilo como algo muito importante Ela na precisava minha sair vida. até aquela data, né? Porque Aí eu tem falava no ouvido compromisso. dela, olha, você tem que sair daqui, porque a gente tem algo muito grande para fazer. Eu vou mostrar para Você ouvia, Maju? Você Sim. escutava a sua mãe? Sim. E mamãe falou tem tudo. Falava no seu ouvido? Sim, eu Mas falou acorda. ouvido.
Que a gente tem que Aí a mamãe falou, olha, falou com o Vitor, Uhum. conta, mãe, eu ia sair do hospital, te amo, coração, e agora você, mamãe. Que linda. E aí, eu digo isso para as pessoas que estão nos assistindo. É importante Beijo, a gente Lei. ter um propósito de vida. Sim. Por menor Sim. que seja, é importante você ter uma perspectiva de um futuro, por menor que seja. Mas é muito interessante a forma que você transformou aquilo que não era só um pensamento, só um desejo, né? Ali você Sim. falou para ser real, né? É mais ou menos assim, eu quero ir para a Itália, mas você Sim. nunca tirou o passaporte. Sim, mas eu vou. Então eu preciso melhorar porque eu vou para Itália. Exato, É entendeu? isso. Então Sim. é isso, ela precisa toda a melhorar, diferença. então faz toda a diferença. Você foi Faz. lá e marcou um compromisso e ela vai Faz. sair. E aí eu ia atrás dos médicos, eu ficava atrás deles, eu preciso sair daqui porque a minha filha tem um compromisso tal dia. Tipo, eles deveriam me achar uma louca naquele centro lá Totalmente. de UTI. Eu fico imaginando, totalmente. Porque a gente via, tipo, crianças... Mas era você que exercendo a estavam tua também. fé ali. É. Você ia- A minha fé. É. Eu vi, assim, crianças saindo dali do leito sem vida. Mas eu me blindei, sabe, meninas? Porque eu não queria viver aquela dor. Uhum. Eu me blindei de verdade, blindei a Maju. Falei assim, gente, eu posso orar, mas eu quero me encher de esperança. Essa era a palavra, eu queria me encher de esperança. Uhum. E quando ela falou para você, vou sair daqui, você é famosa, você... que Você Na hora, de verdade, Dri, assim, a gente não tem muita dimensão, né? Aham. E eu me apeguei em todas essas Tudo. palavras. Uhum. É isso, a gente tem que sair daqui logo, porque ela vai ser uma modelo muito famosa. E a gente tem que sair daqui logo. Então eu me apeguei em alguma coisa para que eu pudesse sair dali. E ela se tornou. E ela se modelo muito tornou. famosa. Sim. Então, a fé, ela faz muita diferença, é um divisor de águas na nossa E quando é que veio o convite para o primeiro? Depois vocês saíram, deu tudo certo. Aí, Sim. quanto tempo ela ficou no hospital? Quanto tempo? Maju? Acho que uns Uma- 16 dias. 23? É? 23. E aí, como apareceu, né, o primeiro convite, a Maju, ela ainda é embaixadora da L'Oréal? Sim. O orgulho, cabelo, né? Aqui. Embaixadora da L'Oréal. Sim. Como apareceu esse convite? Dri, foi algo assim tão maravilhoso. A Maju, ela foi... A gente começou a fazer um trabalho antes da pandemia. Uhum. Logo no iniciozinho, assim, do trabalho da Maju, a gente viu isso nela, e aí a minha filha, Ana, falou assim, mãe, vamos começar a levar isso a sério? Aí ela viu um fotógrafo com uma parceria para ela. Uhum. Viu uma estilista com vestidos lindos, né? Esse aí. Aí o fotógrafo Bruno. A estilista que a Ana Bruno. seguiu. Uma outra pessoa também que veio fazer parceria, que é a Ana. E aí essas pessoas se uniram, né? E aí a Ana falou, mãe, é isso. Vamos começar a botar Maju no Instagram. Só que assim, gente, o É celular, picando você. o celular que a gente tinha era tão ruim. As imagens eram tão horrorosas. Pensa assim que, por exemplo, vamos supor, hoje, Aham. eu com um celular tijolão, era a gente. Uhum. A imagem não é boa, né? Sim. A nossa imagem eu tinha consciência, porque eu via os outros influenciadores, era muito ruim. Mas a gente não tinha dinheiro, então a gente... E fazia, vamos fazer com o que tem. Né? E foi indo, gente, assim, eu olho hoje, eu falo assim, poxa, valeu a pena, paguei muito mico, mas também... Mas no final, essa é a nossa história. É. Sim. Não era mico, essa é a nossa trajetória. Isso é muito legal. É porque muito às vezes lindo, as pessoas, né? esperam ter o equipamento perfeito, a luz perfeita, o ambiente perfeito para começar alguma coisa e não começa nunca. Né? Não tem Não ambiente tem o perfeito, Isso tem o que você está fazendo. É. E aí a gente começou. E aí começou a 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Tá aí a Mind da Fátima Sim. e a Preta Gil e tal. Eles viram a Maju na internet e o Carlos, que viu a gente, falou assim, poxa, eu gostei do trabalho de vocês. Vocês não querem trabalhar, a Maju trabalhar aqui com a gente?
Aí eu falei, gente, confio não. Ah. Não confio não, porque... Sim. né? A mãe não quis, você queria, né? Eu quero. Gente, aí eu dei uma oportunidade. Foi assim um divisor de águas na carreira da Maju. A gente aprendeu muita coisa. A gente cresceu como, né, profissionais. Sim. A gente tem crescido a cada dia. E aí, no primeiro ano que a Maju estava na Mind, a Fátima apresentou a Maju para a L'Oréal Paris. Aí a L'Oréal Paris fez um trabalho com a Maju. Aí fez esse primeiro trabalho, aí tal, não sei o quê. Aí depois veio a Vela. Aí a Vela fez um trabalho com a Maju, aí a gente estava em Não negociação. sabia da Vela. A Maju fez transformação, a primeira foi com a Vela, né, filho? Uhum. E aí eles viram que de repente pudesse perder, porque eu já estava em negociação com a Vela. Aí veio uma proposta deles para ela se tornar embaixadora. E foi assim, um boom na carreira dele, da carreira da Maju. Então, assim, Foi pra Paris, gente, né? o primeiro Sim, contato eu dela achei isso foi vi a lei. maior marca, né? Desfilou. É. Não, uma baita marca, A né? Global. Só tem... Modelaço, Não, e fora né? isso que todas as embaixadoras são maravilhosas, né? É muito gostoso Obrigada. fazer parte disso, né? E foi Você é ruiva, Maju? Ela é ruiva? Você é ruiva? Cabelo... Sim. É natural, ruivo? Segmi, mas eu tenho urso. Ela a gente segue, Adri. Eu sigo você! Eu sigo, eu curto, eu comento, eu faço tudo. É, Ela- eu também te sigo. Tá bom. Eu vi lá você mostrando os looks com lenço, Sim, várias, não é? Nossa, muito legal. Muito bom. me moveste, me. É, Ela. Mas ela tem cara de ruiva, porque toda pintadinha. Eu achei que fosse Fica, ruiva ela natural. combina muito com Combina ruivo. muito É. com Foi ruivo. linda, assim. Amo minha mãe, amo. Ama a mamãe Oh, também, amo. né? Te amo, mãe. E aí começou. Aí foi um divisor de águas, né? Foi pra Foi, Paris. Imagina você assim, gente, eu tava na cozinha, no chão da cozinha. é. Agora eu tô em Paris. Não, foi algo assim muito... Foi assim, antes da gente fechar com a L'Oréal Paris, nós fomos pra Semana de Moda de Milão. E a gente não tinha nenhum passaporte. E foi logo quando tudo fechou. Na pandemia. E aí, foi aquela coisa assim de transição, né, filha? E aí, a Semana de Moda daqui do Brasil, a Brasil Eco Fashion Week, viu... Eu mandava mensagem pra eles falando assim, olha, poxa, eu sou empresária de uma pessoa que... Ela é maravilhosa. Eu sei. Eu não sei o quê. Você não falou que Ela. era mãe. Não, eu era empresária, sou empresária. E aí eles olharam o perfil da Maju, aí falaram assim, que bacana o trabalho dela. Eu falei assim, pois é, dá uma oportunidade para ela desfilar na semana de vocês, moda. E aí comecei a construir um relacionamento com eles, né? Com o Rafael, que é o CEO da Semana de Moda. E aí ficou aquela chaminha, toda hora eu pedindo, sabe? Sim. Aí, só que ele chegou pra mim e falou assim, poxa, eu queria dar uma oportunidade pra ela, mas só que agora eu tô numa fase que eu tô fechando com uma semana de moda, que é fora do Brasil, a Milano Fashion Week. Eu falei, puxa, Melhor ainda. ainda mais pode ir. Ele, mas você tem passaporte? Tenho. Não tinha. Não tinha. Eu tenho. Aham. Gente, Eu tenho Agora minha você foto tem. minha. eu não tô ensinando ninguém a mentir, mas pela minha fé eu já tinha um passaporte. Eu mantei. Aí... Ainda bem que E foi ele naquela falou época. assim, aí eu falei assim, aí não, aí chegou a pandemia, né, Lara? Aí chegou a pandemia, e falei, puxa vida, como é que eu vou tirar passaporte? Bom, eu falei assim, bom, se chegou a primeira semana, aí disse que era pra a gente ficar em casa, não foi? Aí disse que ia liberar, Sim, não foi? Sim. Aí não liberou. Não é Ficou que um liberou. tempão. Não liberou. Ficou um Não. Aí os aeroportos fecharam. Fecharam e tal. Aham. Aí fecharam, aí eu falei assim, bom, vai ser essa oportunidade para ele tirar esse passaporte, porque tá tudo fechado. A Semana de Moda adiou, a de Aham. Milão. Aí a Semana de Moda de Milão adiou. Eu falei assim, agora é a oportunidade para eu tirar o passaporte. Tudo fechado. Aí eu falei assim, não, eu vou lá pessoalmente no órgão e vou bater lá para ver se tem alguém para nos ajudar. Aí a pessoa falou, olha, a gente não tá tirando nenhum documento e tal, porque tá tudo fechado, não tem como. Eu falei, moça, aí comecei a contar a história para ela.
Eu falei, nossa, olha, eu tenho uma filha. Olha. Ela está sendo chamada para representar o Brasil fora daqui. Vai ser algo tão importante para o nosso país e tão importante para a nossa pauta. Ela é uma pessoa que tem síndrome de Down, vai ser a primeira a pisar. E eu contando, assim, agora eu tô sem emoção, mas na hora ela ficou tão cativada com tudo que eu falei. Eu contei a imagino. trajetória Você chorou dela. e tudo? Eu não chorei, não, mas Chorou, sim. Chorou. Chorou, sim. Aqui. Não, mas assim, na verdade, é uma vitória muito grande, né? Sim. Então, imagina, Você né? contou com toda, tá, né? Com emoção empolgação. ali. consegui tirar o passaporte. Aí, ó, tá vendo? Gente! Porque eu contei a história real, a verdade de como tudo começou. Aí eu falei assim, olha, só tem um detalhe, eu não tenho dinheiro para comprar passagem. Aí ele falou assim, olha, então tá, a gente compra passagem e aí vocês arcam com a hospedagem. Eu falei, meu Deus, eu não tenho dinheiro para hospedagem. Ainda mais na Europa, né? Dependendo de como for, é mais caro. Eu do que a- gente, não, nunca. Não sabe inglês, não sabe É. inglês. Ai, mas tudo bem. E eu Vambora. falo, Ih! Mas o Wii! eu falei, we, you, Love you. É. E aí, Como é que é? aqui, you, Ah, eu nunca sei fazer. É assim? assim, Tá certo? assim, Peraí. assim. Assim. Ah, assim? É. Assim? Isso. Assim, ó. Ah, que linda. E aí deu certo, a gente conseguiu tirar passaporte, aí a gente conseguiu, né, ajuda para poder Pagar ir os pra lá. E a Maju teve a primeira passagem dela internacional, que foi um boom. uhum. E aí isso chamou a atenção muito das marcas. E aí foi quando a L'Oréal fez uma proposta para ela ser embaixadora, mas disse assim, teve um passo, né, nosso de investir, Lógico. Sim. de De mostrar chamar a pra atenção, ela. né? Porque eu sempre pensei assim, bom, enquanto a Maju estiver no Brasil, ela não vai ser vista. Ela só vai ter visibilidade quando ela for para fora do país. Obrigada, mãe. Olha que Então, guerreira, Que interessante, É né? muito legal, porque tem gente que tem tudo na mão, né? Tem tudo na mão e, ai, eu não consigo, ai, não é fácil, eu não sei. De repente a pessoa não tem nada na mão. Às vezes é melhor você não ter nada na mão. Que eu acho que você tem muito mais a pegada e a iniciativa Sim. do que quem tem tudo de mão beijada, Verdade. né? Mas é muito interessante essa sua fala de... Eu sabia que aqui no Brasil ela não teria... E por que você tinha essa certeza? Porque você já tinha tentado ou porque você já tinha estudado? Ah, eu já vi que no Brasil não vai. Eu já tinha feito um estudo de campo Tá. dentro das modelos mais top, que é a Gisele e outras, né? Sim. E aí eu pensei, bom, a Maju não vai ser diferente. Não é porque ela tem síndrome de Down que a carreira dela vai ser diferente. Então ela vai começar a carreira dela internacional, porque aí as revistas de lá vão... Ela vai É bem chamar a isso. atenção. Aham. Sim, mãe. Valoriza, né? É. Valoriza o que tá fora. Aí e fez deixa- as fotos para a revista Vogue com o Glauber, que é o fotógrafo dela lá. lá Ah, da ele é Itália. maravilhoso. Eu amo ele. Ah, As suas fotos mais Foi. lindas, você Foi. mais ama. Sim. é. Linda. E aí, ali, a gente começou a construir de verdade uma carreira mais consolidada, né? E aí, ali a gente começou a ver, sim, de verdade, que as coisas estavam sendo transformadas através desse nosso lugar de fala, né? Porque a inclusão, ela precisava estar dentro desses ambientes, porque até hoje existe padrão. Então, enquanto a gente começa a se aceitar, né, e achar que a gente tem que se adequar dentro desse padrão que é pré-estabelecido pelas marcas, né, a gente nunca ia conseguir chegar a lugar nenhum. Então, assim, eu coloquei isso, eu falei assim, não, ela vai furar bolhas, porque se eu for ficar, né, dependendo da altura ideal, do corpo ideal, a Maju não vai chegar a lugar nenhum. Sim. Sim. Você também tinha que desconstruir essa imagem, né? É. Do que é ser modelo e tal. Imagino que foi um exercício de dentro para fora até. Foi. É. Foi. Ah, E foi maravilhoso, porque ali a gente conheceu muitas pessoas, sabe? Pessoas que não tinham tido a oportunidade de conviver com uma pessoa com deficiência intelectual e começou a desconstruir. A L'Oréal mesmo, a L'Oréal Paris, ela aceitou esse grande desafio com toda a Sim. popularidade.
Adriana, a gente tem um momento que a gente chama de caixa preta, então aqui a gente tem a réplica de uma caixa preta de avião mesmo, né? Sim. Então a ideia é a gente trazer um momento de reflexão, tem 4 temas aqui, e você vai escolher um, então é segredo, né? Surpresa. E você vai Vamos deixar a falar Maju dele. escolher? Isso, a Maju escolhe. A Maju Você pega escolhe. aqui, peraí. Eu Peraí, escolho. vamos Pega aqui. Ai, eu sei. Deixa eu ver aqui. Mamãe vai surtar minha. Mamãe vai surtar. Qual que é? Mamãe. O perrengue! Olha, tá vendo? O perrengue. Meu Deus. É. Coloca. Gente, eu vou contar. Perrengue. E A gente aí? tava indo pra Itália. Aham. Ah, E aí, minha primeira ida pra Itália, a gente tava muito nervosa, muito. E aí, eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho que fazer bonito, né? Não foi nada daqui, ó. Perrengue chique, né? Aham. Saí correndo no aeroporto. Que o avião... Eu corri. Foi a primeira você correndo junto. Tia vai surtar. Teste, né, filha? Aí, teste do Covid, eu sozinha, foi a Maju em outro país. Sozinha, literalmente, o medo começou a vir. O sapato dela saiu do pé. O meu saiu do pé. Aí, com certeza, o aeroporto estava seguindo a gente. Aí eu Deve ter sei. achado que nós somos Eu sei. suspeitas. Mamãe caiu. Eu caí no aeroporto. Eu gritei. Ajuda, ajuda, por Ajuda. favor. Ai, gente. E aí, Não, agora a gente ri, mas deve ter sido É. desesperador. foi Isso. desesperador. Mamãe, eu sou nervosa. Aí eu fui, aí eles, com certeza, botaram a gente numa sala para revistar a gente total. Você caiu, você saiu correndo e caiu. Ouro Desesperada, a gente e- perdeu o Gente. avião. Ouro e mão. Machucou? É. Esse. Nossa. ah, Você quebrou a mão? Isso aí foi Só- outra vez. Ah, é? Lembra isso? É, essa aí também. foi outro também perrengue. foi um perrengue. Outro Tem vários perrengues. Banana Mas foi mole. mesmo, gente, foi horrível. Perna mole. Eu falei, pão de queijo, mamãe. Eu falei, você. Ah, E aí, percebi. É, e aí você caiu, levaram vocês pra sala de. Levaram a gente, aí revistaram, né, pra saber se eu não tava com nada suspeito, né? Sim. gente, só. Eu tava suspeita. Mas isso porque vocês o estavam menor. correndo acelerados, eles acharam que estavam tava escondendo fugindo de alguma alguma coisa. Acharam, tava Ai. bem suspeita mesmo. E deu tudo certo. Deu, graças a Deus, cheguei lá. Mamãe melhor, amém. Amém, graças a Sim. Deus, né, Maju? Eu falei, pão de queijo, mãe. Ah, Ah, porque eu deixei cair pão de queijo, deixei cair um monte de coisa. E a Maju com vergonha, assim, mãe, que mico, mãe. é. Mamãe comeu banana. E mamãe, come um pão de queijo. Eu falei. Ah, tá vendo? Ela não te escutou. Aí, certa. Ai, Mãe. Mãe. é. Adriana, que legal a história, né? Não, uma Assim, que baita bacana. Não, é muito legal ver que você superou, levantou, caiu, desacreditou, perdeu a fé, voltou com a fé. É isso, né? Isso é vida. Isso somos nós, seres humanos, né? Com todos os nossos questionamentos e tal. Eu acho muito legal, muito inspirador. Assim, eu queria que você falasse, né? Acho que você levanta muita bandeira porque você vive isso, né? A sua história em si de vida, né? Tem a sua história com a Maju como mãe, né? Mas tem a sua história que é uma história também incrível de superação, né? O que você falaria para as pessoas com tudo que você viveu e hoje você está bem, você está realizada, feliz, sem depressão? O que você falaria hoje para as pessoas? Primeira coisa pra mim que foi um dos meus combustíveis, né, e que foi importante nessa nossa fase, né, desde pequenininha, da minha fase desde pequenininha até chegar aqui, com certeza a minha fé, sabe, a minha fé em Jesus, porque se não fosse, né, essa minha fé, meu desejo imenso de me transformar numa pessoa totalmente diferente do que as outras pessoas falavam a meu respeito, que era o que eu merecia, certamente eu não estaria aqui, porque eu sempre acreditei num futuro melhor, eu sempre tive muita fé e esperança, sabe? Então, a minha mensagem para as pessoas é que elas não percam a fé e nem deixem de sonhar, porque eu só consegui chegar onde eu cheguei
primeiramente por conta de Deus e segundo porque eu não deixei de sonhar, né? Eu não deixei de ser Alice no País das Maravilhas, porque enquanto eu estava naquele lugar, e eu nunca me senti me pertencendo àquele ambiente. Não porque eu sou snob, isso e aquilo, não. Porque eu sempre acreditei num futuro melhor, sabe? Não só eu tive, né, assim, de todas as pessoas que eu conheci dentro daquele ambiente, algumas pessoas não tiveram sorte, elas fizeram escolhas, sabe? Às vezes a gente olha ao nosso redor e fala assim, eu tô fadada a isso, né? Isso que eu tenho, né? Minha mãe me abandonou, não sei se eu tenho pai, certamente é claro que eu tenho, né? Eu tenho Sim. pai, mas a única história que eu conheci era a história da minha mãe. Então eu poderia me apegar naquilo e me tornar uma pessoa amarga com a vida. Com certeza. Né? Então, não, eu busquei formar minha família, criei, junto com a minha família, um propósito de vida, um legado, porque a gente constrói, eu consegui construir isso com as minhas filhas, com o pai da Maju, porque isso é a base, né? A base, né? A minha base é a família, então eu não consigo me enxergar, né? Até aqui sem ter tido essa base, né? Que é o primeiro contato que eu tive, que foi quando eu acreditei, né? Em construir família para mim era algo que sempre esteve dentro do meu sonho, apesar de não ter tido uma referência de família. Então, a palavra-chave para mim é não deixar de sonhar, não deixar de acreditar, porque existe um Deus que ele faz grandes coisas, sabe? É um Deus que transforma situações. Quando eu vi a Maju na Semana de Moda, uma palavra veio ao meu coração. Deus, eu olhei a Maju como Davi no meio de Golias. Um monte de modelos altíssimos dentro do cadrão. E a minha filha, pequenininha, e ela estava ali numa batalha de pertencimento, de se posicionar, de mostrar para a sociedade que ela existe, sabe? De sair daquele momento que ela vivia, porque a Maju, ela vivia uma quarentena forçada. Antes de existir o Covid, famílias ainda vivem essa quarentena por falta de oportunidade. Famílias que são excluídas porque não têm uma situação financeira muito boa, porque não está dentro da aparência que a sociedade impõe. Então existe sim ainda uma quarentena forçada, sabe? Com pessoas que não conseguem ver uma perspectiva de um futuro melhor. Então, a minha palavra de esperança para essas famílias que elas possam acreditar, porque existe sim. Às vezes pode parecer, né, assim, mas você é branca, loira. Então, para você tudo se tornou mais fácil. Mas olha, eu conheço tantas histórias de pessoas hoje que também esteve assim como a Maju, totalmente fora do padrão, né, que diante da nossa régua, né, e que estão fazendo assim tanto sucesso, sabe? Porque acreditaram, né, Eu conheço uma história de ele prega em vários países, eu esqueci o nome dele, ele não tem os membros inferiores e superiores. E a esposa dele é lindíssima, ela é lindíssima. E olhando para ele, você fala assim, mas o que esse cara pode oferecer para a sociedade? Nossa, ele oferece tanta coisa. Ele oferece uma palavra de esperança, ele oferece acolhimento. Então, veja bem, ele não tem as pernas, ele não tem os braços. A história dele é lindíssima, é uma história de um grande impacto. Então, é possível, sim. Ele foi excluído pela família, ele foi excluído por tantas pessoas, mas teve uma pessoa que acreditou nele, que hoje é a esposa, e que eles fazem um trabalho lindíssimo. Então, assim, tem muitos exemplos bons, sabe? Que a gente possa se apegar nessas esperanças que a vida vai nos mostrando, sabe? Para a gente finalizar, Adri, eu queria que você falasse para a Maju
quem você é antes da Maju e depois da Maju. O que ela te ensinou? Nossa! Maju. Vai lá, vai lá, vai lá. Nossa. Fala muito. Então, peraí. Ai, que difícil. Vai. 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 Maju, Sim. antes de te conhecer, antes de, né, de te conhecer, porque eu te conheci depois que o Papai do Céu colocou você no meu ventre, eu comecei a conhecer você aos pouquinhos. Mas quando você chegou ao mundo, a minha vida tomou um rumo totalmente diferente. Sabe por quê? Porque eu achava que a minha história não era uma história bonita. Então você fez eu acreditar que a minha história é linda, que ela é merecedora de ser contada, que Papai do Céu me fez imagem e semelhança dele, assim como você e as suas irmãs. E eu quero dizer que Deus me transformou num ser muito, muito maravilhoso através da sua vida. E eu sou muito grata a Deus e a você por eu estar aqui hoje, porque talvez eu não estivesse aqui hoje por achar que a minha vida não tinha um propósito, não tinha um legado, não tinha uma história bonita. E você me deu esse sentido. Emocionante. Ai, olha, eu sou chorona, né? Já tô A gente não consegue terminar. Desse jeito a gente não termina o episódio. Ai, olha, nossa, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Muito especial pra gente ter vocês duas aqui. Vocês três, né? Que vai do outro lado muito também. especial conhecer a história de vocês. Tão linda, né? Sim. Tão divina, né? Sim. Esse encontro. É um Deixa- presente mesmo. Muito. E deixa as redes sociais de vocês para as pessoas seguirem, acompanharem, né? Acompanhem ela. Posso falar aqui, né? Posso. Acompanharem as duas, né? A trajetória, porque assim, Maju e Adriana são a imagem e semelhança da outra, né? Onde uma tá, a outra tá. Então acompanhem lá, que elas postam conteúdos muito legais todos os dias, né? Compartilham a vida, Divertidos, legais. tudo. Então acompanha, fala as suas redes, Adri. @Maju de Araújo, né, em todas as redes sociais, né, Maju? Sim. Todas elas. TikTok, Instagram, LinkedIn. Sim, tem tudo. Tudo. E o seu, Dri? O meu é _ Araújo Adriane. Muito bom. Muito obrigada. Adoramos. Bom, e eu tenho certeza de que quem está aí, que está nos acompanhando até aqui, sai desse episódio mais consciente, mais inspirado e acreditando ainda mais na força do recomeço, né? Exatamente. Muito emocionante hoje, né? Para você que nos assistiu, não deixa de curtir, compartilhar, comenta aqui, porque a história tá incrível também, Sim, né? se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente a levar essa história da Maju e da Adriana longe, mas outras histórias que ainda virão, porque toda semana a gente tem um episódio novo por aqui. Exatamente. E até o próximo episódio de O Podcast, gente. Valeu. Beijo. Beijo, tchau.